Oi, eu sou a Amanda. Oi, eu sou o Renan. Bem-vindos ao canal da Montauk e hoje a gente vai fazer aqui o review do primeiro episódio de Falcão e o Soldado Invernal. E se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, não esquece de ativar o sino de notificações, compartilhe com seus amigos e deixa o like. Segue a gente lá também no Instagram pra gente continuar conversando sobre as nossas séries preferidas. E falando em série preferida, vamos lá fazer o review desse primeiro episódio, que pra mim já foi um grande episódio. Já começou muito bem, né? Com os dois pés na porta. Eu só queria dizer que parecia que eu tava assistindo um filme. De tão rica que a produção é, cenas de ação bem produzidas. E no fim é aquilo, a Marvel tá investindo nos personagens, no drama psicológico que eles estão passando depois de todos os eventos lá, com Thanos, Ultimato, o Blip. Então é uma série completaça, eu acho que promete ação e carga dramática. Eles foram gênios porque eles vão conseguir abordar esse assunto de tipo, o que tá acontecendo depois do Blip, sabe? De uma forma bem explicada. Que não vai ficar naquela pressa se eles fizessem isso num filme, por exemplo. Exato. Só que a produção tá muito boa. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz que eles estão produzindo tão bem as séries também, sabe? Exato. Não é só. Eles não estão deixando isso pro filme. Então, eu tô muito empolgado. E pra ser bem sincera, eu já gostei mais desse primeiro episódio do que comparando aos dois primeiros de WandaVision. Então, expectativas estão no alto, entendeu? O Mephisto? Não tem Mephisto. Não teve Mephisto. Tá com mais cara de Vingadores, né? Tá com mais cara de Vingadores, isso é muito bom. Não que eu não tenha gostado da Wandinha, tem todos os reviews aqui, mas bora começar a falar sobre o episódio que já começa em grande estilo. Primeiro a gente vê o Sam numa super crise existencial. Se a gente reparar, tem todo o cenário do quarto dele, tudo uma bagunça, e ele se arrumando pra levar o escudo do capitão, porque ele sente que ele não é merecedor, Ele sente que é de outra pessoa ainda, sabe? É isso que ele fala no final de Ultimato pro capitão, né? E o capitão entrega pra ele. Ele vai até o lugar, né, até o memorial e tudo mais. Você sentiu que teve um pouco de pressão do governo pra entregar aquele escudo? Senti que pode ser que eles tenham chegado no Sam e falado, olha, você sabe que a coisa certa a fazer é entregar, né? Porque ninguém vai ser digno que nem o Steve Rogers e blá blá blá. E, assim, a gente tem o paralelo com a HQ, que o Sam, ele tem aquele passado dele que ele não se acha digno de realmente vestir, né, de segurar o manto, né, de vestir o manto do Capitão América. Exato. Então, quando a gente vê no memorial todas aquelas imagens que lembram lá o primeiro filme do Capitão América, Eu Escolho Você, né? Várias referências. Várias referências. E tem uma referência que ele tá falando Eu Escolho Você e tá bem no quadro Sam, assim, sabe? Ele Achei é muito merecedor. Quando ele faz aquele discurso de entrega, você pensa, meu Deus, você é o merecedor desse escudo. Exato. Mas enfim, vai ser a jornada dele pra merecer esse escudo, né? Exatamente. Pra se aceitar como Capitão América. Eu acho que vai ser isso. E em paralelo a isso, tá rolando, na verdade, já começa com uma cena de ação fortíssima, né, no começo. Que revela o seguinte, o Sam foi forçado a voltar a trabalhar na Air Force, na Força Aérea. E essa série vai abordar isso também. Nessa missão, o Sam é designado para salvar o Capitão Vassant, que foi sequestrado por uma equipe que é liderada por um personagem que já apareceu, que é o Batroc. Né? Exatamente, que inclusive ele vai, pode ser que ele vai brilhar bastante, porque ele é um ótimo vilão, né, na HQ. Exato, então, ele já apareceu no Soldado Invernal, não foi? Sim. Quem lembra do Soldado Invernal vai reconhecer o Batroc, que lidera essa equipe, que é a LAF, certo? Eles estão sequestrando o Vassant e o Sam tem a ajuda do Torres. Ele é tipo o primeiro oficial, ele é o cara que vai ajudar ele porque ele tá na missão na parte terrestre. E provavelmente ele vai ter uma grande importância aí nessa série porque o Torres existe também nos quadrinhos. Sim, exatamente. Então, a gente vai falar melhor dele depois. Exato. A missão é muito bem sucedida, eles têm que evitar que eles levem o Capitão Vassant pra além da fronteira, porque aí eles já não têm mais poder. E o Sam consegue, é uma cena incrível, parecia que eu tava vendo no cinema, uma cena de Vingadores, né? E ele é muito bom em ataque aéreo, assim, tipo,
acima do normal, né? Muito bem trabalhada, mostrando todas as habilidades de voo, também as habilidades tecnológicas que são provenientes da tecnologia Stark. A gente vê vê uma semelhança, né, no combate. A gente vê ele lá, né, fazendo usando laser pra fazer mesmo um furo e conseguir extrair parte da aeronave, igual a gente já viu o Stark usando antes, então é muito legal. E depois que eles são bem sucedidos na missão, a gente vai ver os dois em terra conversando. Sim. Inclusive, um parênteses aqui pro Asa Vermelha. Exato. É muito legal esse link que eles fizeram com o HQ, só que o Asa Vermelha é tecnológico aqui, né? Exato. Mas eu achei sensacional. Não, mas muito legal, ele tá consertando lá, fazendo aqueles reparos. Muito da hora. A gente vê um civil agradecendo a ele. E isso verdade. é muito legal. O mundo é grato, né, aos Vingadores, mas eles carregam um peso muito grande, né? Que às vezes o mundo nem imagina. Exato. A gente tem aqui o Torres contando pro Sam sobre uma ameaça nova que tá aparecendo, tem o símbolo lá da mão, que seriam os apátridas ou os Flag Smashers, certo? E o que ele fala sobre esses Flag Smashers? Que eles são um grupo e eles são contra o nacionalismo. Eles são contra as fronteiras. Só que, diferente das HQs, eles também têm uma questão com o blip. Eles são a favor do blip. Eles gostavam do mundo mais vazio. Exato. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Nas HQs existe um personagem chamado Flag Smasher, que seria um vilão, digamos assim, que tem esse posicionamento. Ele é contra o que o Capitão América defende, que o Capitão América é o símbolo da pátria, né? Sim. E ele é contra o nacionalismo, contra as fronteiras. E ele é representado por um cara e aqui eles fazem uma organização, o que eu entendo que seja muito mais interessante para uma série. Sim, claro. E eles adicionaram essa questão do blip. E a gente começa a pensar realmente em questões políticas. Imagina que para algumas pessoas o mundo do blip realmente seja um mundo melhor. Por quê? Porque você tem um mundo super lotado e aí de repente você tem muito mais oportunidade de trabalho, você tem muito mais oportunidade, diminuição da criminalidade. Eles falam isso em Ultimato. Sim, exato. Por quê? Porque o mundo a população diminuiu na metade. Então, lógico que vai ter menos criminalidade. É mais fácil viver. Exatamente. Agora, você tem questões muito profundas aí, porque é um assunto muito delicado isso. Exato. Porque você tá aqui, ó, é um lado ou outro, sabe? A população, eu sinto que em Vingadores você não tem um meio termo. É que existem questões, por exemplo, esses caras são contra as fronteiras. Eu fico imaginando que quando aconteceu esses 5 anos aí onde as pessoas desapareceram, devem ter lugares onde desapareceram muito mais pessoas. Então, existia esse fluxo entre fronteiras. E para algumas pessoas do mundo, isso é bom, porque eles vivem em lugares difíceis de sobreviver. Sim, então, essa questão das fronteiras é algo que realmente a Marvel joga pra gente e faz a gente pensar, não, nós não somos a favor do que aconteceu no blip, mas a gente entende. Isso. É porque são questões profundas e delicadas. A gente entende. Que é muito interessante você botar num mundo que existem heróis. Exato. Sabe? Porque além disso, você sempre vai ter alguém contra o que você tá fazendo. Tipo, você é um herói e você acha que está agindo da melhor forma possível, mas vai ter alguém que você tá prejudicando. Exato. É aquilo. Toda ação vai ser ruim pra um, mas pode ser bom pra outro. Exatamente. E a Marvel coloca isso de uma forma espetacular, porque as motivações dos vilões têm fundamento, digamos Exatamente. assim. Né? Não é aquele negócio de, eu sou vilão porque eu quero dominar o mundo. Não é só isso. Exato. Tem alguma coisa mais profunda aí. Enfim, espero que tenha ficado clara essa questão, né? E aí a gente já vê esse comecinho aí do Sam. E aí depois corta pra cena do Soldado Invernal dando um pau na galera, mas ele tá tendo um pesadelo. É tipo um flashback, né? Ele tá sonhando com uma coisa que ele já fez, né? Ele deve ter alguns fragmentos de lembrança dessa época. Exato. E provavelmente ele tá conseguindo ter a imagem mais clara nesses pesadelos. Exato. Né? E é muito interessante essa cena porque a gente vê o Nakajima, né? E ele não faz ideia de quem é, mas ele tá conseguindo vivenciar de novo essas memórias. E aí corta pro Bucky acordando no apartamento dele, também você vê que ele tá sozinho, tentando viver como um civil. Vai pra terapia, porque é a forma dele ser perdoado, digamos assim. Ele tem que se tratar, né? Não tem jeito, ele tem traumas terríveis da época onde ele serviu a Hydra. E tem um detalhe que diz que ele tem que fazer essa terapia
pra ser perdoado. Exato. O governo determinou isso, que ele precisa passar por isso, né? Tipo, ele não tá fazendo porque ele quer se livrar disso, mas é porque ele precisa. E um detalhe importante é que ele acorda no apartamento no chão. Exato. Ou seja, a gente vê aí os dois protagonistas dessa série numa situação bem ruim, assim, pra quem foi um vingador e teve uns dias de glória, assim, vai. Só que você vê que financeiramente eles estão quebrados. Exato. Né? A série vai abordar isso e é maravilhoso. E, enfim, o Buck tá fazendo também, ele tá reparando os erros deles com as próprias mãos, do jeito que ele acha que é justo. Então a gente vê a cena lá dele entregando, né, uma das culpadas, uma das envolvidas com a Hydra. Então você tem todo esse contexto do Buck tentando fazer as pazes consigo mesmo. Sim. E quem é o amigo dele? Lutando de acordo com as regras que o governo estipulou, né? Que é muito importante isso. Exatamente. E a gente vai ver que ele volta pro Brooklyn, né? Onde ele começou lá com o Steve. Inclusive, essa primeira cena é uma referência ao Capitão América, o primeiro Vingador. Que é inclusive, a gente tem o Beco, né? O Beco, as lixeiras. E a gente vai ver um amigo dele, que é o Nakajima. Só que o Nakajima pai, digamos assim. Que é um senhorzinho bem velhinho, que combina com ele, que tem 106 anos. Exato. Nunca pensei que fosse ter um crush num homem de 106 anos. Mas aconteceu, não é mesmo? Enfim... E eles estão lá conversando, o Nakajima incentivando ele a sair, né? Marcar um date com a menina, tudo mais. E o Nakajima lembra do filho dele. Exato. Olha aí a pista. Ele lembra do filho dele. Exato. Eu acho que a gente vai... Esse date do Buck não foi tão jogado. Eu acho que a gente vai ver ele voltando a socializar aos poucos, né? Nada é jogado. Nada é jogado aqui. Bom, aí corta pra quem? Pra vida familiar do Sam. Exatamente. A gente vai ver a irmã dele, né, lá no... Negócio da família, no negócio da família, né? Um barco, eles são envolvidos com pesca e tudo mais. Exato. E a irmã dele vai falar o quanto foi difícil segurar tudo sozinha esses 5 anos. Ela quer vender o barco e você vê que o Sam tá preso ainda a essas questões familiares. E aí eu entendo os dois, porque realmente essa mulher aguentou tudo sozinha, 5 anos com 2 crianças. E o Sam tá tentando salvar o legado da família, só que sem dinheiro. Exato. Aí você para e pensa. Foram 5 anos. Entendeu? Tipo assim, os Vingadores, nos Vingadores Ultimato, eles destruíram Thanos e tal, beleza, a gente sabe o que aconteceu. Mas esses 5 anos não foram esquecidos. Não. A população passou por esses 5 anos. E aí, através dos olhos da Sarah, né, a Sarah, irmã dele, a gente vai poder sentir isso. E ele vai falar com ela, não, vamos dar um jeito, vamos pedir um empréstimo. E olha que situação desse cara que ficava lá no QG dos Vingadores, né, com todo aquele suporte que as indústrias Stark forneciam a eles, mas quando ele chega pra pedir um empréstimo, o próprio cara só quer tirar selfie com ele e fazer perguntas. Ele fala, mas o Stark, ele pagava vocês? E ele fala, não, o Stark não pagava um salário pra gente. Ele mantinha a iniciativa, mas... Sim, ele tinha que... Afinal de contas, né, o Falcão tem uma baita armadura. Exato. O Stark financiava isso. Ele não pagava salário pra galera. Eles viviam de boações, né? Ele fala, eu vivo da boa vontade das pessoas e tudo mais. E é muito interessante que esse cara do banco fala, mas você tem 5 anos que você não tem uma renda. Claro! Amado tinha sido desintegrado. Então, você lembra do Thanos? E eu achei muito bizarro isso, porque a gente consegue perceber muitas semelhanças no mundo real. Exato. Porque você realmente... os bancos, os superiores, né? Eles não estão preocupados se você estava desintegrado. Eles estão lá no registro, tem no registro que você não tinha renda. Então você não tem direito a empréstimo, meu amigo. E, enfim, tem toda essa situação da família. Eu achei incrível, né? A Marvel... Eu achei incrível a Marvel abordar isso. E depois vamos pro encontro, né? Sim. Do Buck. Ele só não acontece muita coisa agora. O que acontece né? de mais importante é que eles começam a falar do Sr. Nakajima. E quando ele sobe pra ver o amigo, né? Ele percebe um altar lá do Sr. Nakajima, onde ele vê a foto daquele cara do sonho. O filho dele, né? O filho do Nakajima é o cara que ele matou no sonho. Exato. Ele quis investigar porque ele tava com esse nome na cabeça. Exato. Eles estavam conversando e alguma coisa deu um estalo nele aí, ele foi lá
Tá lá no caderninho do Buck o nome, então ele começa a associar. O próprio Sr. Nakajima fala que ele não sabe como o filho morreu. Bom. E o Buck vai contar em algum momento. O Buck agora sabe, né? Esse cara tem um peso, ele até comenta nesse episódio que ele teve um momento de paz lá em Wakanda e foi isso. Ele tá há 90 anos servindo como uma arma de guerra. O cara não fez mais nada na vida. A gente tem que lembrar que o Soldado Invernal, depois que ele caiu do trem lá no Capitão América, ele foi congelado, a Hydra pegou ele, fez lavagem cerebral e congelou. É isso. E ele só era usado pra assassinar as pessoas. Então, eles descongelavam, ele fazia a missão, voltava e era congelado de novo. O único momento de tranquilidade que ele teve foi em Wakanda. E mesmo assim, depois chegou o Thanos, ele teve que ir lutar. Exato. Então... E aí, gente, a gente também vai ter uma cena, né, fazendo esses dois paralelos lá na Suíça, onde o Torres está. O Torres está monitorando as atividades desse Flag Smashers, dessa organização, e eles criam tipo um tumulto com pessoas, né, eles chamam seguidores, criam um tumulto pra pegar alguma coisa que tava dentro do banco, né, pegar um dinheiro, ou um artefato, exato, e aí os caras descobrem ele, mas ele tá monitorando e ele tá falando tudo pro Sam do que tá acontecendo lá. Na verdade, ele tinha que monitorar online, né? Exato. Só que, né, como todo aspirante a herói, ele vai lá e quer entrar em ação. Então, ele se disfarça e vai. A princípio, é tipo um jogo, né? Eu achei muito interessante que é tipo um jogo. A galera vai e tem a missãozinha lá. E a missão é todo mundo ficar de máscara e correr. Por quê? Pra despistar a polícia. Exato. Pra despistar a polícia do cara que tava roubando o banco. Só que aí ele vai lá, dá uma de herói, quer prender o cara, só que o cara é muito forte. E aí, gente, vamos falar sobre o Torres nos quadrinhos, na HQ, pra gente entender o que esse cara pode ser. Seguindo, né, essa inspiração da HQ, onde o Sam vai se tornar o Capitão América, ele é como se fosse um sidekick do Sam. E ele é modificado, ele se torna metade homem, metade falcão. Então, será que o Torres vai realmente batalhar aí ao lado do Sam? E depois, quando o Sam assumir o escudo de capitão, pode ser que ele assuma o Falcão? Será que ele vai se tornar o Falcão? Seria bem legal, né? Exato, então eu acho que o Torres promete aí, né, um personagem promissor que pode vir em... Com certeza. Como fala isso? O quê? Integrar. Ele pode vir fazer parte aí do nosso grupo de heróis, mais fácil, né? E o episódio vai terminar depois que os irmãos aí tomaram um fora do banco, né? Como se não fosse o suficiente, eles vão descobrir que o governo nomeou um novo Capitão América. Meu, que sacanagem. Parece um cosplay de Capitão América, não parece? Parece. Os caras fizeram o Sam, que foi nomeado como Capitão América pelo próprio Steve Rogers. Entregar o escudo, tudo bem, ele não foi forçado, mas ele foi coagido. Eu também acho. E ele entrega o escudo na maior boa vontade, maior simbolismo, vai ficar lá no vidro como um símbolo do patriotismo americano. E o cara vai lá e me nomeia um Capitão América fajuto, com o maior cara de cospobre da CCXP. Enfim, esse cara aí a gente já sabe que é o John Walker. E aí, falando um pouco das HQs, tirando aí uma inspiração, claro que, gente, na série eles fazem o que eles quiserem. Mas o John Walker era o US Agent, né? Ele é um agente que vai assumir, sim, o escudo do Capitão América por algum momento. E ele é como se fosse o oposto do Capitão América. Enquanto o Capitão América representa tudo que há de bom no patriotismo, enfim, ele é a parte ruim. O que ele faz mostra o que não é bom, é como não ser um patriota. É isso aí, ele é um ótimo exemplo de patriotismo. O que você não deve fazer tá nele. Exato. Então nas HQs ele tem essa função, tem até um momento nas HQs que ele luta contra o Sam. A gente não sabe qual a abordagem que eles vão tomar aí, né? Mas provavelmente pode ser que na série ele seja só um cara fajutão lá e... Eu acho que ele realmente é um cara que vai ser um herói por um tempo, mas não vai conseguir segurar essa bronca que é ser o Capitão América. Você acha que ele vai ser, tipo, um peso muito negativo na série? Eu acho que ele vai ser um peso negativo. Ou você acha que ele vai ser, tipo, aqueles caras fanfarrões? Eu acho que não. Que, tipo assim, não contribuem muita coisa. Eu acho que ele vai ser um peso negativo. A gente já tem aí uma pista que a gente tem os Flag
Smashers, que são contra o nacionalismo, contra essa questão do patriotismo. Eles são contra o Capitão América. Sim, certo? Com certeza. A figura do Capitão América. Então, se você tem essa organização e você tem um Capitão América que é um péssimo Capitão América, você vai ter mais gente entendendo a força dessa organização. É verdade. Você entendeu? Ou, não sei, de repente eles colocam ele de infiltrado nos Estados Unidos, quem sabe. Não sei, ele pode ser muita coisa. Eu não sei se eles vão fazer exatamente o que ele faz na HQ, né? Eu acho que ele é um tiro no pé e que só vai fazer com que quando o Sam assuma o manto, a gente entenda por que ele assumiu. Porque ele realmente tem o espírito do Capitão América. O Capitão América é um simbolismo, né? Sim. Em tempos difíceis. E o mundo tá precisando de um Capitão América. A questão é essa. E ele é muito, muito mais relevante do que qualquer Vingador, óbvio. Porque ele foi o primeiro. E é tanto tempo que ele é simbolismo de patriotismo. No e veja bem, nesse primeiro episódio, a gente ainda não teve interação do Bucky com o Sam, porque ele vai pedir ajuda em algum momento, eu acredito que é isso, até porque o Bucky é mostrado lá no começo como grande parceiro, grande amigo do Capitão América, então ele tem tudo a ver com essa história. Sim. E a gente tem que lembrar que vem Barão Zemo por aí. Exato. Então, ainda nessa bagunça, a gente teve o Batroc, que apareceu lá no comecinho, que deve voltar, Barão Zemo e essa organização contra o patriotismo do Capitão América. A gente vai ver América. como o Barão Zemo a gente vai ver a origem do Barão Zemo no universo Marvel de cinema. É isso, gente. Enfim, são muitas possibilidades em um episódio só. Eu adorei. O único sofrimento é ter que esperar uma semana pra saber como é que isso vai continuar. Pô, podia ter liberado 2 episódios hoje, né? Mas tudo bem, a gente vai estar aqui pra comentar. Então, se você chegou até aqui, deixa o like. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Quais são as pistas que você pegou. Porque aqui é colaboração, a gente vai conversando sobre as possibilidades. Sim. Diz aí o que você achou, se inscreve no canal que a gente vai ter review de todos os episódios, porque somos Marvetes e estamos muito felizes, não é isso? Exatamente. Então até o próximo review, um beijo e tchau! Tchau!